Bom, ferimentos, pessoas. Na aula passada, na aula passada, né, eu falei com vocês sobre hemorragia, falei com vocês da forma que a gente trata primeiros socorros em hemorragia. Quem tiver com o microfone ligado aí, eu vou pedir para desligar, porque senão me dá microfonia que fica ruim para eu falar. Aí eu tenho que falar muito alto. Aí na aula passada eu falei com vocês que quando a gente tem alguma hemorragia, seja ela no hospital, né? Vamos dizer que você está cuidando de um paciente no hospital e de repente, né, a ferida dele começa a sangrar e você não sabe o que fazer, como eu contei o caso da aluna em que ela estava dando banho no senhorzinho e a fístula dele de hemodiálise estourou, né? E não se sabia o que fazer com aquela fístula dele de hemodiálise. Então, quando for assim, pessoas, né, o que a gente aconselha é você arrumar uma compressa. No hospital a gente tem muita compressa. Para quem não sabe o que é compressa de hospital. Olá, Cris, seja bem-vinda. Para quem não sabe o que é compressa de hospital, é isso aqui, ó. Vocês vão ver muito isso. Essas compressas assim, ó, é um paninho, tá vendo, ó? Compressa hospitalar é um paninho assim, ó. Sempre tem no hospital, ó. Normalmente elas são estéreis. Lá na escola, no laboratório da escola, tem uma compressa dessa para mostrar para vocês, ó. São essas compressas assim, ó. É um paninho, tá? Professora, Oi. no caso, na matéria da senhora vai ter prática, né? Sim, tem prática de. Tem prática. E aí nós vamos comprar o material só para... Não, 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 não. A minha prática não precisa comprar material porque é tudo primeiros socorros, né? Então não precisa comprar material. tá bom, Vocês precisam obrigada. comprar material para fundamentos, Tá bom, tá obrigada, bom? professora. Então essa aqui, por exemplo, é uma compressa, tá? Quando vocês estiverem no hospital e alguma enfermeira virar para você e falar assim: "Pega uma compressa para mim", você vai virar e falar: "Meu Deus, o que que é compressa?", né? Porque você nunca ouviu falar. Então compressa é isso aqui, ó. Compressa ele é um paninho. Assim, é um paninho, um paninho assim quadrado, tá? Então, é esse paninho aqui, esse paninho é uma compressa. Então, o que que a gente pode fazer? Se o paciente, ele, por exemplo, ele teve uma ruptura de fístula, que eu mostrei na aula passada para vocês, uma fístula de hemodiálise, se ele tem um rompimento aí de algum vaso sanguíneo e começa a jorrar sangue, que é hemorragia, e você não sabe o que você fazer, você pega uma compressa dessa e estanca com a compressa, né? Até ser comunicado o médico, para o médico vir e fazer os primeiros socorros, dar um ponto se for necessário, fazer uma sutura se for necessário. Então, os primeiros socorros para quando a gente trabalha com hemorragia é Professora, fazer uma compressão local. Fala. no caso daquela nossa colega lá, da hemodiálise, Ah, se ela fizesse corretamente a compressa, teria salvado a vida do. sim, Hã? sim, É? sim. Poderia, entendeu? Só que para ela ter, por exemplo, assim, para ela ter salvo a vida, ela teria que fazer uma compressa desse jeito aqui, ó. Uma compressa, ela teria que comprimir bem. Além de comprimir bem, ela teria que ter passado uma atadura sobre a fístula, entendeu? Ela deveria ter comprimido e ter passado uma atadura sobre a fístula. Porque a fístula, ela é difícil de parar de sangrar. Sim, sim, é difícil, porque ela é fina, né? Não é só a coagulação, né? É o próprio tecido que é fino. Talvez se ela tivesse feito um torniquete nessa parte aqui mais em cima, axilar, acima, né, da fístula. Talvez, pessoas. O senhor também era de idade, né? Ele já tinha seus quase 90 anos também, entendeu? Então não é, a questão não era só a fístula. A questão era a idade também. Ele já era um senhor mesmo, um senhor de idade mesmo, cadeirante, entendeu? Entendi.
Então, ela poderia, mas assim, tem a questão de ser cadeirante também, tá? Então, em casos de hemorragia, a gente faz o estancamento com compressão direta no local, né? Comprimindo bem o local e, se possível, fazendo elevação de membro, tá bom? Então, essa foi a nossa última aula. Agora eu vou iniciar com vocês a parte de ferimentos, né? Diversos tipos de ferimentos, e vou passar os vídeos, né? Isso, ficou faltando eu passar os vídeos da última aula sobre hemorragias. Espera aí, pessoas, que eu vou passar o vídeo para vocês. Olá, Lu. Vou passar os vídeos para vocês, tá bom? Sobre hemorragias. Primeiros socorros em casos de hemorragia. Neste vídeo, você vai aprender a prestar os primeiros socorros a uma pessoa que está sangrando. Pressione imediatamente a ferida com luvas limpas, usando uma sacola plástica ou um pano, com o intuito de prevenir qualquer infecção. Deixe as vítimas de costas para evitar que ela fique em choque ao ver o sangramento. Se algum objeto estranho estiver na ferida, não tente removê-lo, porque isso pode aumentar o sangramento. Se você tiver de deixar a vítima sozinha para chamar os serviços de emergência, peça a ela para pressionar o ferimento. Se ela não puder fazer isso, amarre um pedaço de pano próximo ao ferimento para pressioná-lo e depois chame os serviços de emergência. Cubra e monitore a vítima até que a ajuda médica chegue. Olá. Neste vídeo, você vai aprender a prestar os primeiros socorros a alguém que está com o nariz sangrando. Coloque a pessoa sentada com a cabeça inclinada para frente, para evitar que engula seu próprio sangue. Peça à vítima que limpe seu nariz. Peça para que a pessoa aperte as narinas continuamente, utilizando os dedos polegar e indicador por 10 minutos. Ela pode respirar pela boca durante esse tempo. Se o sangramento continuar ou se for resultado de algum impacto ou queda, busque ajuda médica profissional. Olá, pessoal. Neste vídeo, você vai aprender a prestar primeiros socorros a uma pessoa com o membro cortado. Coloque luvas se disponíveis. Imediatamente, aplique pressão sobre o ferimento com um tecido limpo ou um saco plástico. Deixe a vítima de costas para evitar o agravamento de seu estado. Ligue para os serviços de emergência. Peça à vítima que aplique pressão ela mesma, para que você possa procurar pelo membro cortado. Se ela for incapaz de fazer isso, você deve fazer um curativo compressivo com tecido e um nó largo.
Recupere o membro cortado. Envolva em um pedaço de tecido limpo e o coloque em um saco plástico com gelo. Isto vai preservá-lo até que possa ser reimplantado por cirurgia. Um torniquete não deve ser usado. Se ele não for aplicado de forma correta, pode causar complicações sérias, inclusive amputação. Cubra, monitore e reconforte a vítima. Pronto. Ah, eu acabei tirando do YouTube. Era para eu ter deixado lá, mas deixe, depois eu volto. Deu para entender mais ou menos? Foi tudo que nós falamos na aula passada. Então, eu não vou rever a aula passada, tá? Depois eu coloco a gravação da aula passada lá no YouTube para vocês verem. Hoje nós vamos falar sobre ferimentos, tá? Qualquer tipo de ferimento, seja ele uma contusão, uma escoriação, uma bala, uma arma de fogo, né? Uma facada. Então, os ferimentos, eles são agentes físicos, químicos ou biológicos sobre o corpo, podendo causar algum tipo de traumatismo com o rompimento de pele, tá? Ferimento ou ferida. Mas isso não é tudo, né? Uma contusão causada por uma pancada, mesmo sem dilacerar a pele, por exemplo, pode levar a um rompimento de vísceras, sangramento interno e estado de choque. Então, quando a gente fala de hemorragia, hemorragia é um sangramento, mas a gente pode ter uma hemorragia devido a um ferimento, tá? Então, ferimento seria a lesão em si, e a hemorragia é uma causa de um ferimento, tá bom? Como exemplos de ferimento, a gente tem a contusão, pessoas. A contusão, no caso de contusão, a gente não tem rompimento de pele íntegra. Então, aqui, olha, a gente não tem rompimento de pele íntegra. A pessoa sofreu a pancada e ficou roxo porque o tecido foi machucado. Nós tivemos rompimento de capilares nesse caso aqui. Então, como os nossos tecidos são formados por diversos capilares, é como se tivesse uma hemorragia por capilar internamente, tá? E não tem rompimento tecidual de pele, tá bom? E essa é uma contusão que a gente cura com gelo, tá? Então, nas primeiras 24 horas, é preciso colocar gelo nas contusões. Não sei se vocês já viram, né, as pessoas que são contundidas nos estádios, né? Futebol. Então, jogador de futebol, olha, o jogador foi contundido, né? Ou seja, ele sofreu uma contusão, uma pancada forte, não teve rompimento de pele, né? Só teve uma contusão. E aí eles passam o quê? Eles vêm com uma bolsa de gelo, né, no estádio, sobre o paciente, e vem com aquele spray de Gelox, né? Que gela, fica bem gelado. Além dele ser bem gelado, ele também é anti-inflamatório, tá bom? Então, a contusão é uma lesão sem rompimento de pele, né? Que tem uma forte compressão dos tecidos e aí a gente tem rompimento de capilares. Quando a batida é violenta, né, ocorre rompimento de capilares que provoca esse hematoma aqui com acúmulo de sangue, né? O local fica roxo, inchado e dolorido. Se persistir e agravar a dor, né, normalmente a pessoa procura um atendimento médico, né? E aí, o que normalmente o médico vai falar? Gelo, né? Então, pessoas, não é gelo diretamente na pele, porque se a gente pegar o gelo e colocar diretamente na pele, o gelo queima a pele, né? Então, normalmente a gente coloca um pano embaixo, uma toalha, um pano de prato e o gelo por cima para não queimar a pele. Então, primeiros socorros em casos de contusão é gelo, tá bom? Então, manter a pessoa em repouso, né? Aplicar compressa fria, né? Saco de gelo até que a dor e o inchaço melhore. Antes, porém, proteger, né, a área com um pano limpo
para evitar queimadura de pele. Aí as pessoas perguntam, professora, por que o gelo? Né? Por que não uma compressa quente? Por que o gelo? Porque o gelo faz vasoconstrição, pessoas, e não deixa ficar roxo. Como faz vasoconstrição, os capilares se fecham e daí não deixa dar extravasamento sanguíneo, não deixando ficar roxo. Então, com certeza, né, vocês já devem ter ouvido falar assim: coloca gelo rápido para não ficar roxo, né? Ai, dei uma pancada na mesa. Coloca gelo rápido para não ficar roxo. Então existem esses ditados populares, que na verdade são verdadeiros, porque o gelo ele faz vasoconstrição, ele fecha o vaso sanguíneo, impedindo com que ocorra, na verdade ele faz uma coagulação rápida, impedindo com que se extravase sangue e faça esse roxo que é esse hematoma. Tá bom? Professora, Oi. vasoconstrição é porque fecha? É isso? Isso, É o ato isso. de fechar? Isso, vaso. A gente tem Tá. vasoconstrição e a gente tem vasodilatação. Ah, sim. Obrigada. Entendeu? Isso é porque, não sei se vocês, talvez vocês aprendam isso em farmacologia, não sei. Vasoconstrição e Anatomia. Isso, em anatomia. Vasoconstrição e vasodilatação. Aqui, ó, tá vendo? Mais ou menos isso aqui, ó. Ah, sim. Artéria normal, vasodilatação, vasoconstrição. Por Sim. que, né, isso aí ocorre? Porque todos os nossos vasos sanguíneos, eles possuem músculo por dentro, entendeu? Todos possuem uma musculatura por dentro, exceto os capilares, que são só membrana. Mas a própria membrana, ela também tem um tipo de elasticidade que também favorece isso, tá bom? Quando vocês estiverem em anatomia, vocês Tá vão bom. aprender isso, tá Tá bom? bom, obrigada. Bom, então voltando aqui. A parte de escoriação. O que seria a escoriação? Escoriação é quando alguém sofre uma ralada, né? A pessoa rala, né? A escoriação, pessoas, é lavar com água e sabão. Lavou com água e sabão e secar, deixar bem sequinho, né? Em alguns casos, pessoas, a escoriação ela é grande, é nos casos de acidente de moto, né? Eu havia falado isso com vocês, eu acho que mais para em alguma aula, acho que eu havia falado para vocês sobre isso. Em alguns casos, né, a escoriação ela se torna um pouco maior. São nesses casos assim, ó, tá vendo? Em que a escoriação é um pouco mais grave, né? A princípio, o primeiro socorro de escoriação é lavar com água e sabão, secar bem. Depois vem a segunda parte, que seria a utilização de uma pomada. Normalmente o médico prescreve a pomada Nebacetin, que também serve a Bactrim, que é uma pomada antibiótica cicatrizante, tá bom? Que é o que é normalmente utilizado nesses casos. E só, não vai fechar, não vai fazer nada, só passar a pomada e deixar secar naturalmente. Tá bom? Então, se o objeto atingir apenas as camadas superficiais, que o caso é, nesse caso é a escoriação só atinge as partes superficiais, né? Normalmente a pessoa escorrega no chão, né? Facas, lâminas, pregos, garfos, mordidas, algum animal que arranha, a Professora, pessoa cai no chão, escorrega. Oi? o meu esposo, uma vez, ele teve um acidente de moto. Eu vou falar rótula do jeito que eu sei. A rótula do joelho dele fez uma escoriação muito grande. E quando nós fomos lavar, nós lavamos em casa primeiro, porque tinha negócio de asfalto. Chegou numa camada que era branquinha. É porque foi muito profundo? Sim. Chegou na camada da hipoderme. Na Nossa, tá verdade, bom. na verdade,
Não se chama rótula mais, tá? O nome agora é Aham, patela. Então, patela. isso, não se chama mais rótula. O nome agora é patela. Tá E bom. essa parte mais clarinha, né? Normalmente é o tecido subcutâneo. Depende, depende, tá bom? Tá bom, Mas é uma porque só camada mais depois. interna, mas é uma É, camada porque mais interna. Não é só superficial. depois que nós lavamos que nós vimos o branquinho, por causa do sangue, né? Entendi. Aí não era, mas depois lavou no hospital, hoje tá tudo certo. O médico chegou a passar alguma pomada? Nebacetim, aham, Normalmente é o que eles passam, né? é, Bacetim, Bactrim. neba, nebacetim, eu lembro direitinho, nebacetim. É isso mesmo. E aí, pessoas, fala. Ia falar alguma Tem coisa? algum, tem algum sabão específico? Porque sabão arde, né? Protex. Nossa, mas vai arder do mesmo jeito. Mas é assim mesmo, Pamela. Não tem outra fórmula, entendeu? O máximo que Aham, talvez o lavar com água e sabão é na hora que deu a batida. Para fazer o curativo em casa, pode ser pedido para lavar só com sorinho, gás e soro, entendeu? E passar a pomada. Tipo assim, lava entendi. com soro, só seca bem sequinho e depois passa a pomada. Não precisa lavar com água e sabão todos os dias, é só na hora da batida, entendeu? Lavar com água e sabão é realmente antibactericida mesmo, para tirar a areia. Isso se for uma escoriação, entendeu? Se foi uma escoriação, um arranhão, uma escoriação. Se foi uma camada mais profunda, aí não é mais uma escoriação, entendeu? Aí é um ferimento um pouco mais profundo que a gente deve tampar e fazer encaminhamento para o hospital, tá E bom? a escoriação é uma água, né, professora? Uma água transparente. Isso, ela solta uma aguinha. Isso aí, isso aí. Então, lavar com água e sabão, tá vendo? E proteger para não contaminar. Normalmente a gente lava com água e sabão e deixa bem sequinho. Seca bem e deixa secar. Tá vendo? Não precisa tampar, não precisa nada, tá? Lavar a ferida com água e sabão para não infeccionar, secar a região com pano limpo, verificar se existe algum sangramento, né? Se tiver algum sangramento, a gente comprime até os vasos criarem fibrina para não ocorrer sangramento, tá bom? Só. Normalmente, se achar necessário, pode fechar com uma atadura ou uma gazezinha só para não ocorrer contaminação externa, principalmente se for uma criança, né, que não tem o cuidado de vestir uma roupinha, de brincar no quintal. Então, para não ocorrer contaminação da região, pode-se fazer um curativinho só para não ter contaminação, contato com o meio externo, tá bom? Então pode proteger o ferimento com um curativinho, né, uma atadura, tá? Prender o pano, né, com uma atadura, manter o curativo sempre limpo. As feridas devem ser cobertas para estancar se tiver hemorragia e para evitar contaminação ou algum traumatismo se for criança, principalmente. Agora, se for adulto, normalmente a gente nem tampa, só passa a pomadinha e deixa destampado. Alguns falam que auxilia também para a ferida respirar ou algo do sentido, tá? Em casos de amputação, como eu havia falado com vocês, né? O membro amputado ele vai ser colocado em uma sacola, envolvido em um pano, colocado dentro de uma sacola plástica e imerso no gelo, né? E encaminhado junto com a pessoa que sofreu o acidente, tá? Chegando lá, né, eles vão tentar reimplantar o membro, lembrando a vocês que a necessidade muito grande da utilização da hiperbárica. Isso aí faz parte da escoriação? Não, agora a gente já entrou em amputação. A escoriação só foi lavar com água e sabão, entendeu? Secar bem direitinho. Se for necessário, cobrir, né, em casos, se for uma pessoa que tem mais assim acesso à sujidade, essas coisas. Agora a gente já está falando de amputação. Entendi. Obrigada.
Em casos de amputação, a gente vai pegar esse membro, vai enrolar ele num pano, colocar ele dentro de uma sacolinha, não pode ter contato direto com o gelo, porque senão, olha só, senão ele fica assim, ó. Um dedo assim, dificilmente talvez seja recuperado, entendeu? Então, o ideal é envolver ele num tecido, colocar dentro de um saco e colocar no gelo, para que ele possa ser reimplantado. E para conseguir ser reimplantado, o ideal é que o paciente, logo depois do enxerto, logo depois do reimplante, ele faça sessões de câmera hiperbárica, como foi falado na última aula, né? Então, vou mostrar rapidinho para vocês, como falei na última aula, que são essas câmeras aqui, que são câmeras hiperbáricas. Nós temos as monocâmeras hiperbáricas e nós temos as câmeras hiperbáricas com várias pessoas, em que tem oxigênio a 100% com o poder de cicatrização. Então, aí favorece a cicatrização, né, e a fixação do membro, tá bom? A hemorragia, o local deve ser contido, né, com uma compressa, né, bem firmemente ali, comprimido bem firmemente, igual mostrou no vídeo, e, se necessário, a realização de um torniquete, como eu havia explicado na aula passada para vocês. Então, a hemorragia deve ser estancada o mais rápido possível, se necessário, a aplicação da técnica do torniquete. A parte amputada precisa ser colocada dentro de um saco plástico envolto em um pano, não pode ser diretamente no gelo, tá? Uma pequena contusão pode indicar a presença de lesões internas graves, como rompimento de vísceras, hemorragia e estado de choque. Bom, pessoas, essa aqui entraria o que eu havia falado também na última aula, referente a hemorragias internas, né? Que às vezes uma contusão, exemplo, um acidente de carro, um acidente de moto, em que você observa que a pessoa está muito pálida, está suando frio, está quase inconsciente, talvez algum órgão interno dela esteja rompido, tá bom? E ela já esteja entrando em estado de choque, que é quase morte, né? Falência múltipla de órgãos, tá? Bom, nós temos aqui um ferimento de tórax. Todos esses ferimentos aqui, depois eu vou mostrar também em vídeos para vocês, tá? Nós temos aqui um ferimento em tórax, né? O ferimento de tórax, ele tem um curativo próprio que a gente tem que fazer, que é esse curativo de 3 pontas, para que na hora que o paciente inspire, o ar não entre dentro do pulmão. Então, um ferimento de tórax normalmente entra ar dentro do tórax, né? Causa pneumotórax. Então, podem ser muito graves, né? Porque ele atinge o pulmão, a pessoa não consegue respirar. Quando o pulmão é atingido, né? O socorrista pode ouvir muitas vezes o ar saindo do próprio barulho aqui do pulmão. É um ar com sangue borbulhoso, tá bom? E o curativo que a gente faz nesses casos é um curativo de 3 pontas. A gente não pode tentar colocar a víscera no lugar ou tentar retirar, né, a víscera. Como eu havia mostrado também para vocês, seria como eu havia mostrado para vocês, né, em uma das nossas aulas passadas, um paciente que estava, né? Ah, meu paciente foi embora, acho que ele nem tem mais ele aqui. Lembra daquele paciente que eu mostrei para vocês? Que ele estava com uma faca, né? No No crânio? Não, era uma faca no tórax, em que não foi retirado. Aqui, ó, esse aqui. Não, professor, acho que você mostrou, foi no crânio. É esse no, aqui. é Não no sei se crânio. vocês Foi no viram esse aqui. olho. Não, eu cheguei a mostrar esse aqui também, ó. Não, mostrou isso daí também. Isso Aí é uma, faz a drenagem. isso é uma faca, professora? É, uma faca.
Ela falou que fazia o curativo sem retirar a Sem faca. retirar a faca. Então, por exemplo, assim, esse aqui foi um paciente que chegou no pronto-socorro, o médico colocou o dreno nele e ele chegou com a faca e a faca não foi retirada, porque a faca está estancando, né, uma hemorragia. Se retirar a faca, corre o risco de ter um ensangramento interno maior ainda. Então, não pode se retirar a faca. Deixa a faca, coloca-se o dreno e esse paciente está esperando para encaminhamento para o centro. Esse paciente está esperando o encaminhamento para o centro cirúrgico, entendeu? Professor, agora que eu tô vendo, tá no tórax, né? Ah, sim, Isso. entendi. Porque com certeza rompeu algum órgão, né? Isso, Perfurou pegou o algum órgão. pulmão, isso, pegou, tá no pulmão dele e eles não querem mexer, entendeu? No caso de Então, um paciente desse, ele é mobilizado? Tipo é assim, ele é mobilizado, amarrado os braços, assim, alguma coisa nesse sentido? imobilizado? É. Não, ele tá ali de boa. Hã? Ele tá ali de boa, a não ser que ele comece a ficar desorientado e gritar com todo mundo, querer bater em todo mundo, aí Professora, não, ele tá de boa ali, ele é o seguinte, a pessoa toma uma facada, ele com certeza ele tomou a facada, caiu, né? Ou não, pessoas, ou tomou a facada e ficou de pé. E aí foi encaminhado para o pronto atendimento. Chega lá no pronto atendimento, eles passaram um dreno nele. Eu vou mostrar para vocês como é que se passa um dreno, só para tirar a curiosidade de vocês. Quando a pessoa está entrando em choque, ela não fica tremendo toda, não? Fica, perde a perna, fica molenga. Mas, Ah, pessoas, não é todo mundo que toma uma facada que entra em choque. Não é todo mundo que. perde a Entendeu? consciência, professora? Não, não são todos. Não são, entendeu? Não é todo mundo que, por exemplo, assim, a gente teve um professor lá no Cefetres que ele teve quase a mão dele amputada. Ele, de vez em quando, ele brinca de marceneiro em casa. E aí ele foi brincar que estava cortando um. Ele foi brincar. Eu falo brincar de marceneiro porque ele é professor, não é marceneiro. E aí ele foi, acho que ele estava fazendo uma porta, não sei. E aí foi cortar lá a madeira na casa dele. E aí ele cortou a mão dele ficou pendurada. E ele colou a mão dele no meio passou um pano na mão dele e foi dirigindo até o hospital. E a mão dele, gente, foi cortada daqui até embaixo assim, ó, pela serra. Foi cortada no meio. Cortada mesmo, no meio, ficou pendurada. Professora, então não são todas as pessoas. A gente acha que as pessoas perdem a consciência, assim, de tanta dor. Isso então é de cada um. Isso vai de cada um, Sim, obrigada. entendeu? Vai de Mas cada hoje um. em dia esse professor, ele tem os movimentos normais, o Ele movimento fez normal, normal? fisioterapia. Ele tem alguns movimentos limitados ainda, eu acho. Nossa, não consigo nem imaginar a dor que ele sentiu. Pois é, ele falou que, nossa, ele falou que ele sentiu os sintomas do choque. Quais são os sintomas do choque? Suor frio, sensação de desmaio, suor frio, taquicardia. Ele teve todos os sintomas de um choque, entendeu? Que é aquele Coitado. suor frio, aquela sensação de que é de dor extrema, entendeu? Igual esse rapaz que vocês estão vendo aí, ele está sentindo dor extrema. Mas aí ele foi encaminhado para o pronto atendimento, chegou lá no pronto atendimento, eles não podem tirar a faca. Com certeza ele está com uma medicação para dor fortíssima, né? Então ele está com uma medicação para dor fortíssima. Vou terminar de passar o vídeo para vocês verem. Faz um relatório aí. Relata aí o que aconteceu. Não, cara, tem direito já me causou a respondeira, a saber, tudo dele. Preservar o rosto. Tem até um capacete, às vezes, cara, mas não sei,
Ele tá de calça jeans ainda, tá vendo? A calça jeans toda suja de sangue, né? Ele tá com um auxiliador aqui para poder respirar, mas ele não tá entubado, entendeu? Pelo menos aparenta ser que não esteja entubado, né? Aparenta que não esteja entubado. Ai. Eu vou mostrar para vocês um vídeo rapidinho, só para como curiosidade, como a nossa aula hoje é um pouquinho mais curta, vou mostrar para vocês rapidinho como que se coloca um dreno, tá? Ah, é sem volume. Foi o mesmo procedimento que fizeram com aquele rapaz, tá vendo, ó? Ele chegou no pronto-socorro, fizeram isso aí com ele, ó. Ele tá fazendo tipo um buraco, professora? Uhum, para colocação do dreno. Não. Isso deve doer depois que acorda, hein? Uhum. Uh, E o alívio que o paciente sente, entendeu? Porque olha a quantidade de sangue que sai de lá de dentro, tá vendo? E o sangue que está lá dentro, ele estava pressionando o órgão lá dentro, porque a pessoa não consegue respirar com sangue preso lá dentro, entendeu? Professora, Hum, quantos centímetros coloca para dentro do paciente o 15, dreno? 15. Sempre? Normalmente 15 centímetros, depende do tamanho do paciente. Se for uma criança, não vai 15 centímetros. Tá, e adulto sempre 15. Normalmente é 15 centímetros que vai até o ápice. O dreno tem que ir até o ápice, O ápice. Tá bom, obrigada. até o ápice do tórax. Aí, e o sangue sai voluntariamente? Sai Tem por nada gravidade. Não. Aí ele vai mostrar, né, o frasco lá embaixo. É isso aqui que vocês têm que tomar cuidado, porque isso aqui é feito um ponto, tá vendo? Aí qual o problema do enfermeiro, né? Isso aqui é dado um ponto aqui. Só que o frasco coletor, que é o frasco que fica lá embaixo, normalmente a gente amarra na grade da cama do paciente. Aí o técnico de enfermeiro vem para pegar o paciente para tomar banho, né? Vem e fala: "Vamos tomar banho, né? Vou ajudar o senhor a tomar banho". Aí vai para segurar o paciente para tomar banho. Na hora que segura o paciente para tomar banho, esquece que o frasco está agarrado na grade, vai puxando, vai levando o paciente. Na hora que vê, dá um puxão. E aí rompe o ponto, pessoas. Entendeu? Então, o técnico tem que tomar muito cuidado em lembrar que o paciente está com dreno, que tem que soltar o dreno da grade, tem que clampear o dreno. Isso tudo vocês vão aprender no segundo módulo, entendeu?
Eu pensei que fosse banho de leito um paciente desses. Não. Aí Ele tá consegue vendo? andar natural? Não, não natural, mas ele também não vai tomar banho agora, né? Ele tem o tempo de repouso dele, mas amanhã já dá para ele tomar banho. Num transplante também, coloca-se dreno também, né, professor? Isso, transplante, E vai tomar banho. cirurgias, isso aí. Mas aí depende do estado geral do paciente, tá? O Pamela, se o médico liberou para banho, pode dar banho. Isso vai depender da liberação do médico, entendeu? Se o médico liberou, pode dar banho. Sim. Vocês só vão fazer o que tiver prescrito, tá bom? Cirurgias, pessoas, em geral, às vezes a pessoa faz uma cirurgia de joelho hoje. Amanhã o médico já está falando para se levantar da cama e ir tomar banho sozinha, entendeu? Então, normalmente é assim. Eles. Professora Sabrina, Oi. o meu pai tem uns 3 meses, mais ou menos, ele fez a retirada total do estômago e foi colocado um dreno, né? Logo que ele saiu da sala de cirurgia, na cirurgia. E era como se fosse uma bombinha, que aí o técnico ele ia lá nas horas, quando enchia, ia esvaziar. A perinha. Era uma pera. Isso, isso. JP. Uhum. Era uma perinha. Sei qual é. Fala. Isso mesmo. Aí Aí vocês vão nesses casos, esvaziar no também. caso com o paciente assim, é a gente que vai fazer isso, né? Nós Isso vamos aí. estar tirando. Vocês que vão esvaziar essa pera, tá? Uhum. Então, Tá. em casos de pérfuros cortantes assim, pessoas, a gente não. Primeiros socorros de pérfuros cortantes, a gente não retira o objeto, a gente não tenta botar o objeto para dentro, nada. O paciente vai do jeito que tá, entendeu? Não tenta tirar, não. E aí, o que a gente tenta estancar a hemorragia colocando algum pano em volta para tentar estancar a hemorragia. Se for um furo, o que a gente tem que fazer é um curativo chamado curativo de 3 pontas. Por que é um curativo de 3 pontas? Porque o ar não pode entrar, ele pode sair. Então, na hora que o paciente expira, que significa exteriorizar o ar, ele expira, o ar sai por esse buraquinho aqui, né, por essa parte que está aberta, e na hora que ele inspira, o ar não entra, porque colaba aqui esse plástico. Então, o curativo de 3 pontas é um curativo de tórax. É um curativo em que tem um buraco no tórax para o ar não entrar, mas o ar consegue sair, tá bom? Chamado curativo de 3 pontas. E aqui fala tudo isso que eu falei, tá Se bom? tem o plástico ali, professora, o ar consegue sair de qualquer forma? O ar sai, Pela parte que não tem o esparadrapo, né? isso. Mas na hora de inspirar, o plástico colaba, Aham, entendi. entendeu? Pessoas, no caso de ferimentos de abdômen com evisceração, o que é evisceração? As vísceras saem para fora. A gente não pode colocar papel e nem tentar. Tem algum microfone aí ligado? É o meu. A gente não pode colocar papel. Ai, ai, cadê? A gente não pode colocar papel, não pode tentar limpar. Então, vamos dizer que a pessoa sofreu um acidente de moto, de carro, e as vísceras. Teve uma evisceração, as vísceras meio que saiu para fora, ou algo do sentido. A gente tem que botar um pano molhado, um pano úmido, tá? Meio umidificado. Não, o ideal não é um pano seco, porque as vísceras podem grudar, e nem papel, porque senão o papel vai grudar nas vísceras. Então, o ideal é colocar um pano limpo, se possível um pouco úmido, tá bom? Então, os ferimentos profundos do abdômen costumam ser graves, né, e tal. Pode ter perfuração dos órgãos abdominais. Se eles saírem para fora, a gente não pode colocar no lugar, tá bom? Não tentar colocar no lugar. O ideal é a gente colocar uns pano limpo, úmido, tá? Nunca a gente vai colocar papel, tá, pessoas? Porque senão o médico não vai conseguir, vai ser difícil o médico conseguir tirar esses papéis, né, no pronto-socorro. Então, se alguém acidentou, botar pano úmido nessas feridas, nunca seco,
porque também é difícil, tá? Em caso de ferimento nos olhos, a gente oclui também o outro olho. Então, vamos dizer que essa moça aqui sofreu um ferimento nesse olho aqui que está tampado. A gente tem que tampar os 2 olhos, tá bom? E encaminhar para o hospital. Por quê? Porque se a gente ocluir um olho só, o outro olho fica dando reflexo para esse que está fechado. E quando a gente fecha os dois não dão reflexo, entendeu? Se a gente tampar um só, o outro fica piscando e o outro também dá reflexo, tá? A gente nunca pode tentar tirar algum corpo estranho do olho, se for um caco de vidro, tá? Ou algo do sentido, um objeto encravado, a gente não pode tirar, tá? A gente vai cobrir com gás os 2 olhos, tá bom? Meu ex-marido, ele furou o olho com um prego. Ai, E que na, horror! tirou. Hã? E na hora, tirou o prego e ele foi para o hospital. Ele tirou, né? Eles tiraram, porque o prego estava com cimento e tudo, entendeu? Aí tirou, colocou alguma coisa e foi para o hospital. Entendi. Ah, mas na hora do desespero, né, eles acabam fazendo alguma coisa. É, Mas o ideal é eles pedem para não tirar, entendeu? Porque lá no hospital eles têm os aparatos que abrem o olho, você entende? E na hora de tirar o objeto, eles já têm medicação para evitar hemorragia. Então, tudo eles têm um aparato melhor para trabalhar. Por isso que eles pedem para não tirar, entendeu? E aqui, ó, cubra também o olho não acidentado, tá bom? Para evitar a movimentação do outro olho, tá? Então a gente cobre os 2 olhos ao mesmo tempo. Em caso de objetos cravados, a gente não tira o objeto cravado. Sempre a gente faz o estancamento da hemorragia ao redor do objeto cravado, como eu falei com vocês, porque se a gente tira o objeto, pode ser que esse objeto esteja estancando alguma hemorragia, tá bom? Ó, um objeto cravado, ele só deve ser retirado se ele estiver atrapalhando a respiração da pessoa. Então, se o objeto está na bochecha e a pessoa não está conseguindo respirar por causa do objeto, aí a gente tira, tá? Se o objeto está no tórax e a pessoa está com uma parada cardíaca, ou seja, a pessoa está morta, né? Morta entre aspas, né, pessoas, como eu havia falado com vocês. Ela está morta, né? Está com parada cardíaca, está precisando ser ressuscitada e tem um objeto impedindo vocês de ressuscitar essa pessoa. Então, a gente tira o objeto que está impedindo a gente de ressuscitar essa pessoa, tá bom? Se está impedindo o socorrista de controlar uma hemorragia grave naquele local, também a gente tira, tá? Mas em casos de dar para a gente estancar sem necessidade de retirar, a gente estanca sem necessidade de retirar, tá bom? No caso de, né, presença de objeto encravado, deixar o objeto no lugar, fazer o curativo em volta, tá? Encaminhar diretamente para o pronto atendimento. Ver se o objeto pode ser cortado, né? Em caso de bala de fogo, pessoas, nunca retirar a bala de fogo, tá bom? Então a gente nunca pode tentar retirar aí a bala de fogo. Olha, nunca tente retirar a bala de fogo, tá bom? Compressão direta a gente faz no local. Compressão local direta. Compressão no local direto, em casos de bala de fogo. Bom, agora eu vou passar os nossos videozinhos sobre a aula de hoje. Olá, neste vídeo, você vai aprender a tratar uma ferida simples.
Lave suas mãos antes de tratar a ferida. Limpe a ferida com água limpa e sabão, se possível. Se alguma sujeira persistir, limpe-a utilizando uma gaze estéril. Se possível, desinfete o ferimento com a ajuda de um antisséptico. Faça um curativo adesivo para cobrir o ferimento, utilizando compressas de gás estéril e fita adesiva, ou aplicando um curativo adesivo pronto. Assegure-se de que sua vacina antitetânica esteja em dia. Se você tiver alguma dúvida, consulte seu médico. Monitore a evolução da ferida nos próximos dias. Se ela ficar vermelha, quente ou dolorida, consulte seu médico. Uma ferida simples se trata de um pequeno corte superficial ou de um arranhão com pouco sangramento, e que não se encontra em qualquer orifício do corpo ou nos olhos. Pessoas, a vacina antitetânica, ela é dada de 10 em 10 anos, tá bom? Então não se esqueçam, vocês que vão para estágio, vocês vão. Deixa eu só copiar isso aqui, porque toda hora eu vir aqui. Vocês que vão para estágio, vocês vão ter todas as suas vacinas em dias, tá? Todas as vacinas de vocês estarão em dia. Lembrando que a antitetânica é de 10 em 10 anos. Neste vídeo, você vai aprender a tratar uma ferida grave. Lave as mãos com água limpa e utilize luvas, se disponíveis. Recubra o ferimento com compressas estéreis ou com tecido limpo. Se algum objeto estiver presente sobre o ferimento, não tente retirá-lo ou mobilizá-lo, para evitar que a lesão se agrave. No caso de hemorragia e na ausência de corpos estranhos, aperte o ferimento. Alerte os serviços de emergência e siga seus conselhos. Um ferimento é considerado grave se for profundo, se contiver corpos estranhos, se estiver próximo de algum orifício do corpo, se estiver associado a uma hemorragia grave ou se a vítima parecer contundida. Neste vídeo, você vai aprender os primeiros socorros a serem adotados em caso de ferimento no abdômen. Um ferimento no abdômen deverá ser sempre considerado grave. Alerte imediatamente o serviço de emergência. Coloque a vítima em uma posição confortável, de preferência sobre as costas, com as coxas e os joelhos flexionados para relaxar os músculos do abdômen e diminuir a dor. Cubra o ferimento com tecido limpo. O ideal é utilizar compressas esterilizadas e não obstruir completamente o ferimento, fixando-as somente em 3 lados. Cubra a vítima para prevenir o choque. Se houver algum objeto no ferimento, não tente retirá-lo. Se houver muito sangramento, será necessário pressionar o curativo para conter a hemorragia. Se algum órgão estiver exposto, será necessário aplicar compressas esterilizadas úmidas, sem tentar reposicioná-lo.
Neste vídeo, você vai aprender a prestar os primeiros socorros a uma vítima de uma ferida no peito. Qualquer ferida no peito deve sempre ser considerada grave. Ligue para o serviço de emergência imediatamente. Coloque a pessoa ferida em uma posição confortável. A vítima pode ficar em uma posição meio sentada, caso isso ajude na respiração. Se for uma ferida aberta, cubra utilizando uma gaze esterilizada, fechando com algum tipo de fita adesiva 3 dos lados e deixando o quarto lado aberto. Se não houver gaze disponível, use um tecido limpo. Se houver algum objeto estranho na ferida, não tente removê-lo. Se a ferida estiver sangrando muito, pressione o curativo para conter o fluxo. Cubra o ferido com algum material disponível para mantê-lo aquecido. Aguarde a chegada de ajuda. Neste vídeo, você vai aprender a prestar os primeiros socorros para evitar que um hematoma se espalhe. Um hematoma ocorre geralmente após um trauma físico. A área do corpo afetada assume uma cor azulada e também pode inchar. Imediatamente, aplique gelo enrolado em um pedaço de pano para aliviar a dor e o inchaço. Não coloque o gelo em contato direto com a pele por mais de 20 minutos, porque isso pode provocar lesões. Busque um médico caso o hematoma persista ou caso a dor aumente. Uma punção cirúrgica pode ser necessária para drenar o sangue concentrado no local. Pronto. Pronto, pessoas. É isso. Conseguiram entender alguma coisa? Estão com dúvida? Professora, posso fazer Fala. só uma observação minha? Pode. Eu achava que primeiros socorros você tinha que correr tanto, fazer tanta coisa. E a gente vai vendo que é mais simples, é só mesmo realmente primeiros socorros. Érica, olha só, a gente trabalha muito com a prevenção, né, Érica, de acidentes. Lembra? Lá na escola mesmo, a gente tem um curso de segurança do trabalho, né? Eu rio, né? Segurança do trabalho, mas é realmente a gente trabalha mais com a parte de segurança, a gente tenta trabalhar mais a parte de prevenção do trânsito, entendeu? Na aula de traumatologia, epidemiologia do trauma, eu conversei isso com vocês. A gente tenta trabalhar mais a prevenção mesmo. Eu sei que é muito difícil, né? As crianças correm para um lado, correm para o outro. Os acidentes não dependem só da gente pode estar atravessando uma rua, vir uma outra pessoa e atropelar a gente. Então, assim, infelizmente não depende só da gente. A gente trabalha muito com a prevenção. Mas, infelizmente, Érica, quando acontece, não tem muito, o primeiro socorro não tem muito o que a gente fazer. Quando a gente está numa cena de primeiros socorros,
A primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a questão da hemorragia mesmo, entendeu? Então, assim, em primeiros socorros, o primeiro que a gente tem que conter mesmo é a questão da hemorragia. Porque quando um paciente ele sofre hemorragia, a probabilidade dele ter uma hipotensão e sofrer um desmaio é muito grande. E esse desmaio começar a dar uma bradicardia, que é desaceleração do coração, ele ter, por causa de sofrer aí uma parada cardíaca, é muito grande. Então, no caso, para a gente trabalhar a questão do primeiro socorros, seria primeiramente a questão da hemorragia em si, entendeu? Conter a hemorragia. Esse, para nós, como, né, como profissionais, seria o primeiro passo. O segundo passo seria no caso das compressões cardíacas mesmo, né, que seria a ressuscitação mesmo cardiorrespiratória. E aí o paciente ele já estaria morto, vamos dizer assim, o coração dele já parou e a gente entraria com uma ressuscitação cardíaca mesmo, entendeu? Sim, professora, primeiros socorros conta muito também com você ser calmo, você ser agitado, passar isso para a vítima ou não? Na questão do primeiro socorros, a pessoa ela tem que ter uma técnica muito boa, entendeu? Técnica que eu falo assim, ela tem que saber o que ela está fazendo, entendeu? Para trabalhar, porque quando a gente fala em primeiros socorros, igual a matéria que eu estou dando para vocês, é suporte básico à vida. Para quem quer trabalhar na área de vocês, é suporte avançado de vida, seria o SAMU. Aí vocês teriam que fazer uma especialização com o próprio SAMU para poder trabalhar com o SAMU. Então, é uma especialização na área. Vocês terão uma maior vivência do que é o SAMU quando vocês estiverem no terceiro módulo e vocês começarem a entender o que é aí, o que são drogas vasoativas, né? Que são como que trabalha as drogas adrenérgicas, drogas colinérgicas, que são medicamentos em si, como que é uma intubação, porque daí isso é suporte avançado de vida. Então, quem trabalha em pronto-socorro, que é PA, tem que saber trabalhar com isso, saber trabalhar com drogas adrenérgicas, colinérgicas, que são drogas que vão trabalhar mesmo com aumentar a vida da pessoa, né? Aumentar a qualidade de vida. São drogas que vão fazer o coração bater mais rápido, são drogas que vão fazer aí aumentar aí a função cardíaca, fazer uma vasodilatação para poder diminuir, não ter aí o infarto da pessoa. Então, quem tem vontade de trabalhar também em pronto-socorro, entraria nessa área de, de suporte básico à vida. Porque pronto-socorro também é assim, pronto-socorro é correria. A pessoa que quer trabalhar em pronto-socorro, ela não pode ser uma pessoa calma. Ela tem que ser uma pessoa agitada, mas ao mesmo tempo que ela é uma pessoa agitada, ela tem que saber o que ela está fazendo, entendeu? Porque pronto-socorro é correria. Então, assim, e é medicação, né? Pronto-socorro é medicação, é punção. A pessoa para trabalhar em pronto-socorro, ela tem que saber fazer punção, entendeu? Tem que saber puncionar veia, tem que ser boa em punção de veia. Então, ela tem que fazer um curso extra de punção de veia, ela tem que ser boa para puncionar veia, ela tem que gostar de puncionar veia, entendeu? O nosso curso, o curso de técnico, o curso do Cefetres, ele ensina vocês a puncionar veia, né? No meu curso de clínica médica e neonatologia, eu ensino a vocês a puncionar veia, então vocês saem aprendendo a puncionar veia. Mas vocês têm que gostar. E como eu falei, é correria. Você não pode estar se sentindo cansada. Ir para um pronto-socorro se sentindo cansada, não dá. Porque as pessoas precisam de vocês no pronto-socorro, entendeu? Então, pronto-socorro, a pessoa tem que ter mais, tem que ser agitada. Um ambiente mais calmo seria, talvez, um ambiente para trabalhar, talvez, com uma clínica psiquiátrica, também nem tanto. Pessoas, enfermagem, falar de enfermagem, falar de calmaria é difícil.
clínica Eu, cirúrgica, tudo eu é também estou agitado. chegando a essa conclusão, É, professora. tudo é muita correria. E o técnico, ele é o que corre para lá e corre para cá. Ele é a mão na roda do médico, ele é a mão na roda do enfermeiro, entendeu? Ele é a pessoa que a gente precisa realmente que vai pegar as coisas, que faça as coisas pra gente. Então, assim, igual Entendi. A Pamela estava falando, né? Professor, eu tive um problema no calcânio, o que que eu posso fazer? Então, trabalhar talvez num laboratório, né? Érica, não tô te ouvindo, Érica. Oi, professora. Oi. Oi, fala. Não, eu não tô. Só tô escutando agora. Então, talvez trabalhar num laboratório, né, de análises clínicas para fazer punção, porque o laboratorista ele não faz punção, né? Quem faz punção é o técnico de enfermagem. Então, trabalhar num laboratório fazendo punção para coleta de sangue, traba- trabalhar em algum centro cirúrgico que não demanda tanto, né, do técnico, porque tudo é correria. Você olha, por exemplo, assim, quando eu ia fazer coleta de células tronco, eu sempre encontrava uma técnica que falava, ai, sentei. Então, assim, é correria mesmo, é sempre assim, ai, sentei, ai, consegui descansar. A vida do técnico não é fácil. Eu achava que os primeiros socorros na minha mente era outra coisa. Você tinha que fazer muita coisa. E tô vendo que não tem. É só primeiros socorros mesmo. Você tem que fazer o que está ao seu alcance. Sim, São realmente coisas básicas que na minha cabeça era coisa assim que eu tinha que, ah, sei lá, professor, não sei te explicar, não, mirabolantes, assim. Eu tinha que virar uma médica. é, No caso mesmo de amputação de membro, eu não imaginei que era assim, pegar o membro, botar no gelo, fazer a compressa, né? Mas a gente vai, realmente tem que estudar para poder tem que se fazer. aprender. Então, até porque, por exemplo, assim, na aula Eu acho passada, tudo muito difícil. Na aula passada eu havia falado um pouquinho sobre a técnica do torniquete. Só que a técnica do torniquete, ela é um pouco abominada pelos médicos. Os médicos, eles não gostam muito da técnica do torniquete, porque às vezes a gente ensina a técnica do torniquete, as pessoas fazem, chega lá no pronto-socorro com o membro amputado, o membro seco da pessoa. E aí o médico fala: não precisava ter feito o torniquete, entendeu? Aí o médico se irrita porque não precisava ter feito o torniquete, entendeu? E a pessoa fez o torniquete porque eu, por exemplo, ensinei. Então, se vocês procurarem saber, hoje os técnicos não gostam que ensine a torniquete. Muitas coisas os médicos não gostam mais que ensina. Por exemplo, assim, médico hoje não gosta que ensina a usar cotonete em neném. Por quê? Porque tem mães que fura tímpano de criança. Tem médicos que não gostam hoje de ensinar mãe a higienizar o coto umbilical com álcool 70, porque tem mãe que está machucando a barriguinha do neném com álcool 70. Então, assim, isso são casos mesmo, tá, pessoas, de estudos que estão sendo feitos para falar com a mãe lavar só com água e sabão, porque o que está sendo feito, a mãe está lavando, está limpando o coto umbilical de tudo de qualquer jeito, e o álcool está ferindo a barriguinha do bebê. Aí eles estão levando o neném no pronto atendimento com a barriguinha toda ferida. Então, assim, é uma série de coisas, alimentação antes do tempo, que daí o nenenzinho vai, né, com alimentação antes do tempo, vai para a pediatria, com gastroenterite e tudo mais. Então, assim, normalmente o suporte básico à vida, ele é só o básico mesmo, entendeu, pessoas? Quando o pronto-socorro, ele tem todo um aparato realmente de pronto-socorro. A gente tem muita coisa pela frente, tá? A gente tem manobra de Heimlich para engasgo, a gente tem manobras de convulsão. Então, assim, eu passei só 3 aulas ainda para vocês de pronto-socorro. Nós temos outras manobras ainda.
Uma das principais que eu passei para vocês foi RCP, que é ressuscitação cardiopulmonar. Essa, com certeza, ela ajuda muitas pessoas a voltarem à vida, né? Se for feita corretamente. E a principal delas é a gente ligar para o SAMU, porque quando a gente liga para o SAMU, o próprio SAMU ele orienta a gente pelo telefone, tá? Então ele orienta a gente, ele fala para a gente, vê agora para mim o pulso dela tá como? Tem como você trazer ela de carro para o pronto-socorro? Ela está melhorando? Levanta a cabeça dela, levanta as pernas dela, entendeu? O próprio SAMU orienta a pessoa. Então, eu falei com vocês que quanto a desmaio, a gente eleva os membros para ter mais oxigenação cerebral. Então, tudo isso a gente também vai ver mais, tem mais aulas para a gente conversar. Fora o curso todo, né, pessoas, que é um aprendizado muito grande em toda essa área, na área da saúde aí, tá bom?